E aí, pessoal da Loteca 1067. Hoje é quarta-feira, daqui a pouquinho tem rodada, cheio de jogos aí, quarta e quinta-feira, mas vamos lá. Tivemos duas zebrinhas ontem aí na Loteca 1066, né? Mas bom, vambora, sem enrolação. Jogo 1, Botafogo e Vasco. Botafogo, que show ventando Botafogo aí, né? Com muita vontade, líder isolado. Tem a defesa menos vazada, tem o artilheiro do Brasileirão. São 10 vitórias, 2 derrotas, nenhum empate. No Rio, 6 jogos, 6 vitórias. E só levou um gol, hein? Foi na primeira rodada, depois não tomou mais gol em casa. Pega o Vasco, 18º colocado, 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Como visitante foram 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória, só ganhou um jogo. Como visitante, levou o gol em todos os jogos. Como visitante também, né? Tem uma das piores defesas. No Carioca, o Vasco enfrentou o Vasco em São Januário. Foi Vasco 2, Botafogo 0. Acho que agora o Botafogo devolve essa vitória aqui, né? Eu vou de seco no Botafogo. Não acredito em outro placar, não. Se der aqui, vai ser uma pequena zebra, hein? O empate é uma pequena zebra e o Vasco uma zebra total. Jogo 2, São Paulo e Fluminense. O São Paulo é o 11º colocado, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. No Morumbi são 5 vitórias e 1 derrota. Na quarta-feira que vem, o São Paulo tem jogo pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. E é o primeiro jogo, né? E é em casa, no Morumbi. O Fluminense é o 5º colocado, 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Fora do Rio foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Se vencer, pode subir na tabela e vai ter uma semana de folga, já que está fora da Copa do Brasil. Aqui eu acredito que o São Paulo deve poupar alguém para encarar o Palmeiras. E aí o Fluminense, eu gosto muito do elenco do Fluminense, eu acho que é um conjunto um pouquinho melhor que o São Paulo. São Paulo tá bem também, não estou falando que não tá bem, tá? Só que eu acho que o Fluminense vai tirar proveito desse jogo do São Paulo aqui contra o Palmeiras, tá bom? Eu tô indo aqui de Fluminense seco. Acho aqui que o São Paulo pode vencer o jogo. Acho que o Fluminense aqui pode também empatar o jogo. Mas eu vou de seco. Acho que aqui seria uma surpresa, tá? Jogo 3, Atlético Goianiense e Vila Nova. O Atlético Goianiense é o 9º colocado da Série B. 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Em casa foram 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É uma das piores defesas da Série B. Vila Nova, líder da Série B. 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Como visitante foram 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Joga bem fora de casa o Vila Nova. Tá sonhando aí com a Série A. E eles se enfrentaram pelo campeonato goiano. E foi Vila Nova 2 e Atlético Goianiense 2. O Vila Nova aqui tem a melhor defesa do campeonato, né? Só levou 4 gols em 14 jogos. Tá, eu acho aqui que o Atlético Goianiense pode também ganhar o jogo, tá? Não acredito aqui que não possa ganhar, não. Acredito que o Atlético Goianiense pode ganhar o jogo, mas eu vou de empate Vila Nova aqui, desdobrado. 8 cartõezinhos no empate, 8 cartõezinhos no Vila Nova. Jogo 4, Sampaio Corrêa e Criciúma. Sampaio Corrêa é o 10º colocado, 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Jogando em casa foram 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Em casa, só um jogo ficou com 0 no placar. Os outros jogos todos fez gol, hein? Criciúma é outro time sonhando aí com a Série A. É o 4º colocado, 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Como visitante foram 2 vitórias, 3 empates e só 1 derrota. O Criciúma tem uma boa defesa, um bom ataque. Vai ser um jogo para tripla aqui. O Criciúma pode vencer o jogo, mas eu vou de dupla aqui nos 16 cartões. Coluna 1 e coluna do meio no jogo 4. Jogo 5, Bahia e Grêmio. O Bahia é o 14º no Brasileirão, 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Jogando em Salvador foram 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Entre os 16 da tabela, vou colocar só os 16, vou tirar os 4 últimos, tá? Tem a pior defesa, mas fez gol em todos os jogos em casa, tá? Pega o Grêmio, vice-líder, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Fora de Porto Alegre foram 2 vitórias, 3 derrotas. Tem o 2º melhor ataque do Brasileirão.
em 12 dias vão ser 3 jogos entre Grêmio e Bahia, né? Depois desse jogo aqui, na terça-feira, eles voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil. Acho que o Bahia pode aproveitar aqui a chance e fugir da zona de rebaixamento. Eu acho que o Renato Gaúcho deve poupar o elenco no primeiro jogo agora desse final de semana, tá? Deixar o Bahia um pouquinho mais à vontade, porque o Renato, todo mundo sabe que é de poupar jogador e ele é muito copeiro, né? A palavra no Sul é que o Grêmio é um time copeiro. Acho que ele vai tentar deixar o Bahia à vontade esse final de semana, podendo até perder o jogo, vai continuar lá em cima da tabela e depois vai levar essa Copa do Brasil para garantir uma vaguinha para a semifinal. Então aqui no jogo 6, um jogo para triplo também, mas eu vou de Bahia e empate. 8 cartõezinhos no Bahia e 8 cartõezinhos no empate no jogo 5. Jogo 6, Flamengo e Fortaleza. Flamengo é o terceiro colocado, 7 vitórias, um empate, 4 derrotas. Jogando no Rio tem 4 vitórias, um empate e uma derrota. Tem aqui o melhor ataque do Brasileirão na Série A, média de 2, 3 gols por jogo. Tá? Só que quarta-feira também tem Copa do Brasil, recebe o Atlético Paranaense, primeiro jogo. O Fortaleza é o oitavo colocado, 5 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Fora do Ceará são 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Tem uma boa defesa, tá? Tô na dúvida aqui, acho que o Fortaleza pode acabar surpreendendo o Flamengo se o Flamengo entrar com as reservas aqui, poupar algum jogador, tá? Então aqui no jogo 6 eu estou indo de Flamengo e empate. Acho que o empate aqui já seria uma surpresa, hein? Jogo 7, Inter e Cruzeiro. O Inter é o sexto colocado, 6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Jogando no Beira-Rio foram 4 vitórias e uma derrota. Tá bem o Inter, tá? Eu tô gostando, cada dia que passa eles estão jogando um pouquinho melhor. Pega o Cruzeiro, 12º do Brasileirão, 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Fora de Minas, o Cruzeiro tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E essa derrota foi na primeira rodada, hein? Tá? Tem resultados melhor como visitante do que jogando em casa o Cruzeiro. Mas aqui o Internacional, como não tem melhorado muito, eu estou indo de seco no Internacional, aqui apostando até no empatezinho do Cruzeiro aqui, mas não vejo uma vitória do Cruzeiro. Acho que seria uma meia zebra aqui. Tá? Eu estou indo seco aqui no jogo 7, Inter. Jogo 8, Corinthians e Bragantino. Corinthians é o 15º colocado, 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Na Arena Corinthians são 2 vitórias, 3 empates. Está lá do lado, pertinho do Z4, fez 1 ou 2 gols em todos os jogos na Arena. Quarta-feira vai até Minas encarar o América pela Copa do Brasil. Mas o Luxemburgo já falou que não vai poupar ninguém, não vai priorizar campeonato, isso é bom. Tá, só não vi aqui, esqueci de ver se vai jogar na Arena Corinthians mesmo, vai ter punição, hein? Pega o Bragantino, 7º colocado, 5 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Fora de casa ainda não venceu, são 4 empates e uma derrota. Os dois times não sabem o que é vencer, né? Tem tudo para ser um joguinho feio, tá? Tão mal os dois times, tanto o Corinthians quanto o Bragantino. Mas eu vou acreditar aqui que o Corinthians, com a pressão da torcida aqui, deve pelo menos empatar. Estou indo de 8 cartõezinhos na coluna 1 e 8 no empate. Acho que a vitória do Bragantino aqui seria uma baita da surpresa. Jogo 9, Juventude e Vitória. O Juventude é o 11º colocado, 6 vitórias, 7 derrotas. Ainda não empatou nenhum jogo nesse campeonato. No Sul ele tem 3 vitórias e 3 derrotas, bem equilibrado. Perdeu os 2 últimos jogos. Joga hoje ainda, né? Pega o Vitória, 5º colocado, já foi líder do Brasileirão da Série B. 8 vitórias, um empate, 4 derrotas. Fora de casa são 4 vitórias, um empate, 2 derrotas. Tem o segundo melhor ataque da Série B. No jogo 9 aqui eu gosto dos dois times, tá? Tanto o Juventude quanto o Vitória. A Juventude começou lá atrás, depois cresceu bastante. Eu acho que o Juventude é um pouquinho melhor em casa, mas eu vou ficar aqui com uma surpresa no empate e na vitória do Vitória, tá? Tô indo aqui então no jogo 9, 8 cartõezinhos na coluna do meio e 8 cartõezinhos na coluna 2. Jogo 10, Atlético Paranaense e Palmeiras. O Atlético Paranaense é o 9º colocado, 6 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Jogando em Curitiba são 5 vitórias e 1 derrota.
Ganhou do Botafogo, primeiro colocado, tá? Perdeu para o Grêmio, segundo colocado. Ganhou do Flamengo, terceiro colocado. Agora pega o quarto colocado, Palmeiras. Só que o Atlético Paranaense na quarta-feira vai até o Rio encarar o Flamengo pela Copa do Brasil. Não sei se vai poupar alguém ou não. Bom, o Atlético Paranaense pega o Palmeiras, quarto colocado, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Fora do seu estádio são 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Vem de 2 derrotas seguidas, coisa rara o Palmeiras, hein? As duas por 1-0. Na quarta-feira também tem Copa do Brasil, enfrenta o São Paulo no Morumbi. Jogo 10 aqui é jogo para triplo, tá? Pode dar coluna 1, coluna 2, coluna do meio. E eu vou ficar aqui com o time da casa. Eu vou de Atlético Paranaense e empate. Jogo 11, Atlético Mineiro e América. O Atlético Mineiro é o 10º colocado, 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Como mandante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em média tem 1 ou 2 gols por jogo em casa. O América é o 19º colocado, que fase do América, hein? 2 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Como visitante ainda não venceu, foi 1 empate, 4 derrotas. Tem a pior defesa. Quarta-feira recebe o Corinthians pela Copa do Brasil. Atlético Mineiro e América fizeram a final do Campeonato Mineiro. O Galo venceu os 2 jogos. Não acredito que possa ser diferente aqui não, tá? Eu vou seco no Atlético Mineiro, coluna 1, no jogo 11. Se der um empate aqui o América, eu acho que vai ser uma meia zebra para tirar muita gente da loteca. Jogo 12, Sport e Ceará. O Sport está voando alto, né? Cada jogo... Aí tem um jogo a menos, é o 3º colocado. Tá muito bom o Sport. 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Em Recife está imbatível, são 7 jogos, 7 vitórias. Média de 3 gols por jogo em casa. Pega o Ceará, 8º colocado, 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Ceará fora de Fortaleza tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Também vem bem fora o Ceará. Tá melhor até que jogando em casa. Na Copa do Nordeste, na primeira fase, o Ceará e Sport foi 3-2 para o Ceará. Depois fizeram a final da Copa do Nordeste. O primeiro jogo foi 2-1 para o Ceará em Ceará. E na volta em Recife, o Sport fez 1-0 para o Ceará e o Ceará acabou sendo campeão nos pênaltis. Eu acho aqui que o Sport pode ir afora nesse jogo aqui e ganhar. Eu estou indo seco no Sport, no jogo 12. Acho que qualquer outro placarzinho aqui vai ser uma surpresa. Jogo 13, Cuiabá e Santos. Cuiabá é o 16º colocado, 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Em Cuiabá não conseguiu vencer ainda, são 2 empates, 3 derrotas. Levou o gol em todos os jogos que fez em casa. E tem média de 2 gols sofridos por jogo. Tem o pior ataque da Série A. Pega o Santos, 13º colocado, 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. O Santos fora da Vila tem 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. Está a 6 jogos sem vencer. Tá mal pro Santos, né? O time grande desse ficar 6 jogos sem vencer. Mas no jogo 13 eu acho que vai ser esse aqui. Tô indo seco no Santos. Não descartando aqui a vitória do Cuiabá, o empatezinho, não vai ser surpresa, nem zebra, não. Mas eu vou no Santos, acho que está na hora do Santos ganhar um joguinho, pode ser esse aqui. Jogo 14, Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino pisou na bola ontem, mas vamos embora. Ponte Preta é o 16º colocado, 2 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Jogando em Campinas são 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. É o pior ataque, só fez 7 gols em 13 jogos. Em casa tem média de 1 gol por jogo. Novo Horizontino é o 2º colocado, outro que está sonhando aí com a Série A, sonhando alto com a Série A. 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Como visitante foram 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fez gol em todos os jogos fora de casa. Média de 2 gols por jogo como visitante, está muito bom o Novo Horizontino. Se enfrentaram na Série A2 do Paulistão. Na primeira fase em Novo Horizonte, Novo Horizontino fez 3-0 na Ponte. Depois fizeram a final, os dois subiram para a Série A, né? No primeiro jogo, o Novo Horizontino fez 1-0 na Ponte, aliás, foi 1-1 em Novo Horizonte. No segundo jogo foi Ponte 0, Novo Horizontino 0.
a Ponte Preta foi campeã nos pênaltis. Então aqui eu acho que o Novo Horizontino também pode devolver esse aqui. Acho que o favoritismo aqui pode até ser que fique na Ponte Preta. Mas eu vou de empate Novo Horizontino aqui no jogo 14. Tá aí meus palpites, pessoal, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí, tá bom? Vai ter rodada hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta. Então talvez mude aqui as minhas colocações. Mas meu jogo é esse aí. Os pontinhos vermelhos são aqueles pontinhos ali que eu estou indo contra, que pode me derrubar também, né? Como eu já falei várias vezes. Tá bom? Abraço aí, boa sorte para todo mundo, tá bom? Vamos procurar as zebras aí, pessoal. Ontem já teve duas, né? Que já tirou muita gente da Lotec, inclusive eu. Mas vamos embora. Tchau, tchau, abraço aí, boa sorte.